mais aqui 2 segundos. E eis a oportunidade de continuarmos com os 30 minutos como, desta vez com o mais novo representante da geração fantástica que fazia de facto a rádio em determinada altura. Ele é o primeiro de outros que com certeza se aceitaram o meu desafio, se não se envergonharem, se não fugirem e se não quiserem de facto dar a cara, o que é difícil. Mas tenho hoje o Hélder Cabecinha que aceitou o meu desafio. Ele foi a vítima seguinte, pode-se dizer assim, para nos vir falar da maneira de ver uma rádio quando se é muito mais jovem do que aqueles que têm aparecido até agora. Por isso, deixa-me começar para já, por agradecer a oportunidade, Hélder, mas fazer-te uma pergunta pessoal. E começávamos a fazer a pergunta pessoal para perceber como é que 2 irmãos resolvem aparecer numa rádio. Não é muito comum virem os dois, e os dois com uma paixão de rádio. Queres-nos explicar como é que acontece a paixão na família Cabecinha? Isto é, era algo que os teus pais te passaram para vocês? Eram os dois que ouviam os mesmos programas de rádio? Os dois que gostavam dos mesmos hábitos musicais e também de ouvir voz? Íamos começar por aí, pelo lado pessoal, Hélder. Aceitas o meu desafio? Claro que sim. Então vamos a isso. Agradecer em primeiro lugar, Gonçalo, pela oportunidade. Da minha parte, sempre disponível para falar sobre esses grandes momentos que nós passámos no tempo da Rádio Jovem, da velhinha Rádio Jovem, porque depois ainda houve desenvolvimentos relativamente a isso. Relativamente à pergunta, quer dizer, a minha irmã é que foi para a rádio, não é? Portanto, eu era um miúdo de 14 anos naquela altura quando acabei por ir com ela, não é? A minha irmã estava ela lá. já lá estava, era isso? Ela foi a primeira a estrear o apelido Cabecinha, então isso na rádio, é isso? Exatamente, no Pátio do Salema, portanto ela deve ter começado no Pátio do Salema, terá ido com a Sandra Neves, não tenho a certeza se foi a Sandra Neves, foi o Carlos Picassinos, caso isso não tenho a certeza, mas eu com 14 aninhos, bastante novo, há um dia que vou com ela disse, tens que ir lá para ver, só para ver a rádio, realmente a mim tinha curiosidade relativamente a isso. E fui aparecendo, portanto eu não fui daqueles, como já falaram aí o Manuel Guerreiro, o Rui Denner, que tiveram digamos que uma audição prévia com o José Saragossa, para ver se tinham boa voz. Eu apareci um bocadinho ali pela minha irmã, pronto, e estando ali era o miúdo, 14 anos, estava por ali. Olha lá, Hélder, não percas o teu raciocínio, mas tu tinhas uma missão dada pelos teus pais para tomar conta da tua irmã, será mais ou menos isso? Ver os namorados, aquelas coisas todas? Bom, se calhar até teria, não é? Mas de qualquer forma eu fui, porque naquela altura também se calhar estava farto de estar em casa e de estar a chateá-la, e ela diz, vens ali comigo um bocado à rádio, mas foi um dia, foi 2, foi 3, eu fui por lá ficando. E as pessoas eram todas muito, muito simpáticas e pronto, e acarinhavam-me, o miúdo, a irmã da Liliana e tal. E por acaso há bocado, quando ontem mandaste aquele repto para hoje fazermos termos aqui este pequeno momento, tentei fazer uma retrospectiva relativamente ao meu percurso na rádio, e não consigo precisar como é que começo a fazer rádio. Portanto, eu lembro perfeitamente que talvez por 88, 89 tenha ido para lá. Quando começo a fazer, digamos que a minha primeira incursão na rádio em termos de falar, mesmo aos microfones e de fazer assistência técnica, não me recordo concretamente. Sei que comecei a fazer assistência técnica porque faltou alguém, como dizia o Manuel Guerreiro, na sexta-feira, faltava fulano e eu tapava o buraco, e deve ter sido por aí. Mas, sim, realmente, em termos de família, há uma paixão relativamente à comunicação, relativamente à rádio, relativamente à televisão, ouvimos os mesmos programas. Mas foi por aí, foi basicamente nesse sentido, fui aparecendo, não é? E o que é que te atraía na rádio? Isto é, quando vias aquela gente toda que já pululavam na rádio, atraía-te a música, a maneira como eles passavam CDs, vamos dizer, porque na altura ainda não era bem CDs, era a transição, mas vinil, não, vês como é que eles faziam? Já apanhaste o vinil? O vinil ainda antes do CD, não é? Portanto, o CD haveria, mas era uma coisa muito rara, não é? E o que é que te atraía? Era aquelas vozes que faziam a locução ou era mais a maneira como eles punham música, misturavam música, entravam as músicas no tempo certo? Tu, quando estavas na rádio, o que é que te atraía mais? Sim, atraía-me isso, ouvia muito a RFM naquela altura, a rádio comercial na altura também não era muito conhecida aqui em Évora, mas também ouvia, e atraía-me essa situação e sobretudo eles serem conhecidos, porque nós ouvíamos falar do José Sargoso, ouvíamos falar da Sandra Neves, ouvíamos falar do próprio Nuno Valadas, e essa situação atraía-me. E atraía-me outra coisa que penso que até seria uma situação inconsciente, que é
Eu sou um indivíduo um bocado tímido, naturalmente. Sou um indivíduo introvertido, assim, poucas falas. Exatamente. E a rádio, a mim, proporcionava-me ali escondido, talvez atrás ali naquele estúdio, poder comunicar de uma forma protegida. Porque, inclusive, muita gente me perguntava, epá, tu és um tipo bastante introvertido, como é que deste tão bem na rádio, pá, que falavas, ninguém percebia como é que tu te safavas daquela forma. E penso que terá sido por isso. Era aquele refúgio que eu ali tinha para poder comunicar e fascinava-me essa situação das pessoas me ouvirem e de comentarem comigo. Epá, ouvi o teu programa, ouvi o programa da tua irmã, ouvi as notícias. Pronto, eu gostava muito dessa situação, fascinava-me relativamente a isso. Mas pronto, isto acaba por ser deve ter sido a primeira vez que eu falei um bocado sobre isso, relativamente à questão de sentir que sou tímido e isso me ter ajudado, digamos que a projetar-me para o lado de lá. Porque realmente uma das grandes dificuldades que eu sempre tive, embora hoje com treino, muito treino, já consiga, sempre tive dificuldade na exposição pública. O meu trabalho ao longo da vida tem-me proporcionado situações que têm que ser exposto e eu todas aquelas vezes em que me pude escapar, escapava. E as pessoas até diziam isso, estamos um homem da rádio e tal, pronto. Mas é uma confidência, mas quem me conhece sabe que é verdade, não é? E a nível de programas de rádio, das memórias que tu tens, dizes-me que é difícil voltar atrás tanto tempo, mas a tua ideia logo de início, quando passas para a frente do microfone, é logo um programa aqui de vocação musical, essencialmente a música, passar os principais hits que rodavam, era ajudar a tua irmã nas notícias e fazer ali a ponte, o que é que procuravas naquelas tuas memórias mais enterradas, aquilo que nos consigas fazer lembrar dos teus programas? Do início, parte final, imagino já seja um âmbito completamente distinto, fácil. não é? Claro. Pronto, foi mesmo como eu te disse. Comecei a fazer a assistência técnica porque até era um indivíduo que mexia bem naquelas coisas nas cassetes e devo ter começado, como te disse, porque falhou alguém e eu estava ali, faz lá tu, faz aí o miúdo. Mas falar em termos de programas, a ideia que tenho é de começar a fazer programas realmente para passar os temas comercialmente do momento, não é? E isso é que me atraía. Pronto, as músicas. Hoje em dia nós vamos às plataformas disponíveis que existem em todo o lado e conseguimos ouvir a música que gostamos. Naquele tempo, sabes que era muito difícil. Portanto, ouvia-se na rádio ou gravava-se lá naqueles decks que as pessoas tinham em casa e depois repetiam aquilo centenas de vezes. Mas era isso, atraía-me essa situação de fazer esses programas e foi assim que comecei a fazer programas de música. Aquele que tenho mais memória de ter iniciado, embora já devia ter feito antes muita coisa, foi o Pop e Rock, que era um programa que era feito durante a tarde em horário nobre, portanto, e era feito com um moço que já não vejo há muitos anos, que é o João Pessoa, que até estava cá a estudar na universidade e que foi ele que começou a fazer isso. Penso que trazia a música do Algarve, de uma discoteca, que era a discoteca Joy, na Fuseta, se não me engano. Pronto, não sei se existe ainda, mas ele trazia essa música e era música realmente hits do momento, porque na altura, como já alguém disse aqui também, era difícil ter sempre música atualizada devido ao preço realmente da música, e a rádio era uma rádio com algumas dificuldades nesse aspecto. Portanto, foi por aí, e eu fazia um dia, tenho a ideia de fazer um dia, dos 5 dias da semana, eu faria um dia. Eventualmente terei feito mais, porque havia sempre malta a falhar, isso, mas lembro-me do Pop e Rock, lembro-me de outro que depois comecei a fazer ao domingo, que era o Top Rock, portanto era o top das músicas do momento, que era associado ao Pop e Rock, fazia o Paulo Barreto, e às vezes estava lá também o Manuel Guerreiro, mas são os programas dos quais tenho melhor memória de ter feito. E depois, eventualmente, terei feito programas, estavam alinhados na grelha de programas de pessoas que me convidavam pontualmente para ir fazer, não é? Porque realmente foi há muitos anos, não te consigo precisar mais nomes de programas que tenha feito, mas fiz alguns. Entretanto, pertence àquela geração que aparece na foto mais em evidência neste momento no grupo da rádio, aquela geração jovem, onde se inclui também o Pasadinhas, onde temos o Alexandre. Tu tens, de facto, essa noção dessa geração que entrou na mesma altura, ou tu, se calhar, até já estavas ali um bocadinho mais adiantado em relação a eles, mas que os recebes e vocês... Sim. Pactuam, podemos dizer assim, juntos, fazem da rádio então mais jovem ainda, se isso era possível, mas se faziam parte daquele núcleo forte. Queres-nos lembrar um bocadinho desse ambiente entre vocês? Não sei se havia competição, porque como digo, nós fazíamos o programa, o 16, fazíamos-lo ao sábado e depois íamos embora, entrávamos só para isso.
mas percebia que havia ali muita cumplicidade entre vocês, mas não percebo se havia competição, porque vocês eram praticamente da mesma idade, pequenas diferenças, Sim. mas todos do mesmo escalão etário. Havia de facto essa competição, por exemplo, entre vocês para ver quem é que trazia mais sucesso com as meninas? Era conforme as namoradas e conforme as respostas femininas que se media essa situação de competição, ou não? Pá, relativamente à competição, ela não era explícita, não é? Portanto, existiria sempre, miúdos daquela idade, eventualmente, havia essa competição. Mas havia muito mais cumplicidade do que competição, porque aquilo havia lugar para todos, porque realmente a rádio era ouvida em todo o lado e por toda a gente, não é? E realmente tinha um potencial enorme. Falaste aí do Nuno Alexandre, nós conhecíamos-lo pelo Chano, ele agora é um homem da mídia nacional, que é O o Alexandre Pereira. Pronto, o Chano, eu é que o convidei para ir para a rádio porque ele era meu colega de escola, embora não fôssemos da mesma turma, estávamos ali sempre a conviver aos intervalos. E até há uma história engraçada relativamente ao Chano, que se calhar não tens conhecimento disto e eventualmente Claro alguns colegas não terão conhecimento disto, mas o Alexandre era uma grande promessa do futebol aqui alentejano. Ele tinha vindo da Amadora, do Estrela da Amadora, porque ele vivia ali na zona de Queluz, e os pais, fruto da vida, com certeza, vieram para aqui para o Alentejo, e ele ingressou no Sport Lisboa e Évora. E era uma esperança aqui do futebol alentejano. Quando ele desafiou para ir para a rádio, ele tinha lá o bichinho, ele abandona o futebol. E na altura tive um treinador do Sport Lisboa e Évora atrás de mim, o Helder e tal, roubou, porque eu também tinha jogado no Sport Lisboa, roubou-nos aqui o melhor trunfo que nós tínhamos aqui no Sport Lisboa e Évora. Mas pronto, isso talvez até seja uma inconfidência, mas ele não me levará a mal, porque depois, assim que ele sentiu aquilo da rádio, já não quis voltar para o futebol a 100% como ia, não é? Mas sim, havia muita complicidade entre todos nós. Além de tudo, aquilo era mais isso. Não havia o que há hoje, que é os WhatsApps desta vida e os Facebooks e tal, e as pessoas encontravam-se ali todas. Até alguns deles, naquela foto por acaso não acontecerá, mas alguns deles até nunca fizeram rádio propriamente dita. Sim. Estavam por ali, há vários deles que até pertencem neste momento ao nosso grupo aí da RJ, que eu não me recordo de eles terem feito o que é que seja interiormente dentro da rádio, não é? Estavam por ali, portanto, e aquilo era um local de encontro e de convívio. Mas a competição havia, mas acho que era positiva. Era uma competição saudável e realmente acho que se aprendeu muito ali naquela idade que nós tínhamos, sem dúvida nenhuma. A nível de episódios que possas partilhar connosco para esta nova geração também que nos ouve e cada um também que passou pela rádio, uma ideia de um programa que te tenha corrido bem, vamos falar da parte positiva, uma coisa que tenha ficado na tua memória por teres conseguido dar a volta nas dificuldades. Há algum tipo de memória que eu te consiga puxar assim de repente, sem termos nada combinado, Helder? Para depois falarmos da parte má, não é? Porque isso todos nós temos o nosso episódio e isso aí vais ter que aguardar alguns segundos e guardá-lo aí, mas para já, em relação a aspectos positivos, já percebi que a nível de personalidade a rádio moldou-te, mas perguntava-te a nível de programas uma coisa que conseguiste dar a volta e que prova aquilo que tu te tornaste dentro da própria rádio. Sim, há muitas peripécias e há questões positivas, acho que foram sobretudo positivas, como dizes. Lembro-me de algumas coisas e uma delas era, no tempo que tu também já fazias rádio há muitos anos nessa altura, mas a questão do vinil, apareciam muitos discos riscados, não é? Havia essa questão e um tipo estava ali em direto e aquilo era complicado às vezes dar a volta. E acontecia muitas vezes, e lembro-me que não só eu, mas todos os outros ficávamos um bocado ali atrapalhados nessa situação. E estava a passar uma música, eventualmente uma das mais passadas, porque depois as músicas repetiam muita vez, como disse o Danner, aí numa entrevista que deu também já aqui. E acontece-me isso. Está o disco a passar e pum, pum, pum. E até penso que deu graça, porque foi numa zona da música que aquilo era engraçado, não é? E estava ali o disco e tal. E lembro-me que estava na regi o Paulo Barreto, recordo-me muito do Paulo Barreto, e começou-se para lá a rir às bandeiras despregadas, a dizer, pronto, este tipo está frito, está completamente frito, não é? E lembro-me que me safei daquilo airosamente, que abri o micro e disse, olha, peço desculpa do disco que realmente está arriscado, mas não fui eu que o risquei, peço desculpa. E aquilo deu piada e ultrapassámos a situação e até houve pessoas que no outro dia comentaram comigo que eu me tinha safo bem dessa questão. Vá lá não teres dito que era um remix ou qualquer coisa parecida, dizer que é uma nova versão da mesma música, mas pronto, isto já são outros anos de caldo. Continuando. Mas pronto, aquilo saiu bem
Relativamente a peripécias, há muitas, como dizia o Manel, havia questões de palavrões que saíam, porque não sabíamos que estava realmente o micro... É aquela altura em que saíste um bocadinho de ar, foste ali ao fundo, vais voltar, penso eu, de certeza, mas recorda-me então essas peripécias porque saíste um bocadinho do ar, puseste o pé fora da linha. Ok. Não, estava a comentar que havia muitas essas questões de, sem querer, apareciam bacuradas, entre aspas, no ar, não é? Portanto, dizíamos uns palavrões que não sabíamos que estavam a ser realmente difundidos pelas ondas artesianas. Acontecia muito e até houve alturas em que havia já gravação das emissões e depois servia para chacota uns com os outros. Anda cá ver o que disseste ontem. Na altura de Natal também aparecia muito, com o Dinis Mendeiros aparecia muito essa referência. Nas festas de Natal, exatamente. Certo? Pronto, mas houve muitas questões desse tipo. Lembro-me eu portanto, esse programa, o Top Rock, era um programa já muito ouvido no domingo, na altura, por muita gente que comentava e que telefonava e tal. E eu sempre tive algumas dificuldades no inglês, nessa altura ainda tinha muitas mais, não é? E lembro-me que, com a minha prosap, aquela voz assim toda colocada, fui apresentar um hit na altura do Bryan Adams que era o Waking Up the Neighbors, né? Okay. E eu, com um vozeirão completamente colocado, e o hit do momento, Waking Up the Night Bowers. Fantástico. Quer dizer, lembro-me eu que alguém estava na rádio que abriu logo a porta, isto não é assim, tu não estás a falar inglês, estás a falar outra coisa qualquer. E aquilo realmente caiu mal, porque eu tinha uma postura a defender e tal. Pronto, mas sei que isso depois teve muito eco, porque depois nós andávamos aí pelos meios em Évora e muita gente brincou comigo com isso. We can get the night bowers. Você fez uma língua nova e tal. Pronto, e isso foi realmente engraçado. Mas, pronto, aconteciam muitas coisas dessas porque éramos todos miúdos, não é? E nomes da rádio, para ti, que nomes é que tu te lembras quando te pedem para fazer menções? Já falaste aqui muitos, mas eu tenho a certeza que tens aí mais e que se calhar com outras memórias e outras pessoas que nem estão assim muito ligadas nestas nossas conversas, mas que me vais ajudar, como digo mais uma vez, porque a nível do 16 era aquele horário, entrávamos e saíamos e pouco mais tínhamos da vida da rádio. Mas no teu caso, outros nomes que mereçam aqui outros destaques? Sim, como podes ter ideia, como entrei muito cedo no pátio do Salema, portanto apanhei, eu penso que eles estavam lá há muito pouco tempo nessa altura, e passou por ali muita gente, muitos deles perdi-lhes o rastro. E até de vez em quando troco umas mensagens com o Manuel Guerreiro, que tenho aqui contacto com ele, e os dois não conseguimos localizar esses colegas. Lembro-me de um rapaz que era estudante universitário na altura, penso que das Caldas da Rainha, que era o Mário Paes, que também fazia esses programas do pop e rock, penso que era Mário Paes, não sei se o último nome. O Manel diz que ele não era Paes, que era outra coisa qualquer. Pronto, mas eu nunca mais vi esse rapaz, nem nunca foi a nenhum desses jantares que nós fizemos ultimamente, quando digo ultimamente, já foi há uns anos. O Manuel Guerreiro, pronto, para mim é sempre uma referência, porque o Manuel Guerreiro já realmente era profissional de rádio, o António Dimas, a Sara, o José Saragossa, a Maria José Saragossa, o António Espírito Santo, pronto, muita gente na altura, a Sandra Neves, o Joaquim Oliveira. Quer dizer, realmente não te consigo sequer enumerar todos. Eu tive algumas referências. Sim. Não, já deste aqui algumas indicações. Eu perguntava-te agora, porque estamos já na parte final desta nossa conversa, em relação aos últimos dias de rádio. Que memórias é que tens? Como é que vês essa saída da rádio? Como é que aconteceu na tua vida? Pronto, isso realmente tem-me feito pensar, depois de ouvir aqui a resenha de todas as entrevistas que fizeste, e bem, porque havia coisas que nós já tínhamos apagado. Pronto, eu sou realmente do tempo da rádio no Pátio do Salema. Estive lá muito tempo no Pátio do Salema, praticamente todo o tempo. Tive uma saída, como a Sandra Neves também já aqui referi, para um projeto também do Sérgio Azogado, que fez paralelamente um projeto mais tarde em Montemor, que era a Rádio Almanzora, foi reabilitar aquele emissor em Montemor, e o projeto era do Sérgio, penso que do Aires de Carvalho, não tenho a certeza absoluta, mas sei que na altura me desafiaram, porque a minha irmã também foi, lá está, e fui desafiado, fui eu, fui o Chano, foi o Nuno Valadas, foi o Rui Denner, pronto, fomos alguns da Rádio Jovem para lá, mas foi muito pouco tempo, penso que tinha terá chegado a um ano. Mas depois voltei, pronto, as coisas não correram como eu estava à espera, eu também estava numa altura que estava a terminar o secundário, e voltei para Évora, e na altura falei com a Sara Martins,
E ela, pronto, disse, pá, tudo bem, também foste, mas és aqui sempre bem-vindo, e voltei realmente a ficar no pátio do Salema e na Rádio Jovem. Passei para aquelas instalações no Recio de São Brás, junto ao Parque Infantil, e o que é que eu queria transmitir aqui? Penso que aquilo, houve muitas mudanças, houve muitas razões que levaram a que a direção da rádio na altura tivesse mudado para ali, e eram razões que a mim realmente, que eu não conhecia, porque também na altura nem sequer teria muito interesse em saber. Fiquei triste por ter saído, mas as instalações de facto também estavam em mau estado. Aquele edifício no Pátio do Salema já tinha muitos problemas estruturais. Mas eu penso que eles terão mudado por outra coisa. O Pátio do Salema tinha ali outra questão que era boa para nós enquanto amadores, mas era má para os profissionais que lá trabalhavam. Aquilo era ali uma zona de recreio, não é? Portanto, todos ali nos encontrávamos, como eu já aqui transmiti, e aquilo acabava por chatear um bocado quem estava ali a trabalhar a 100%, porque era o meu local de trabalho, e parece aqui um tipo que está aqui fora a fazer barulho e a dizer umas parvoíces. Pronto. E mudou para o Jardim nesse sentido de tornar a rádio mais profissional. Porque terás lembrado que aquilo tinha umas escadas em que subíamos a moradia, onde estava adaptada à rádio, e já só subia quem tinha lá alguma coisa para fazer. Em princípio não ia subir um tipo que ia lá só dar um lero, não é? Pronto, era mais complicado isso acontecer. Pronto, isso descaracterizou o ambiente que havia na rádio daquela coletividade, entre aspas, de recreio, não é? Mas eu percebo isso, como já te disse, não vou criticar quem fez isso porque foi o correto, não é? Mas depois perdeu um bocado a essência, como também já foi aqui dito, porque o emissor chegava a muito menos sítios, porque penso que estava localizado num local que não atingia todas as zonas que desejava, e eu lembro-me de ter saído zangado, entre aspas. Saio zangado porque eu ganhei um espaço na altura no desporto da rádio e penso que o Joaquim Oliveira me transmitiu que havia ali uma mudança de estratégia, pá, e agora já não é preciso, havia ali qualquer coisa, e eu saí chateado nesse sentido. Mas não saí chateado nem com o Joaquim, não saí chateado nem com o António Espírito Santo, nem com a Sara, nem com o Saragossa, com ninguém. Até porque na altura eu também já estava numa fase que tinha entrado na universidade, tinha muito menos tempo também para poder estar ali. Mas pronto, já não tenho conhecimento do que aconteceu depois a nível da Rua do Muro, já aqui falaram nesse período. Já não estavas? Na altura nem acompanhei, podia acompanhar nas emissões, mas não acompanhei já quem lá estava, e até posso dizer que nem conheço as instalações que existiram na altura, porque não fui. Tenho a vaga ideia do António Espírito Santo, uma vez na Feira de São João, tinham lá um stand, eu passei por lá, e ele ter-me dito qualquer coisa, se teria interesse em voltar a fazer um programa. Não tenho ideia se foi ele, penso que terá sido ele, ou foi ele, ou o Maria José, alguém me terá dito qualquer coisa na altura, e eu disse, agora não tenho tempo, porque ando aqui com a questão dos estudos e tal, pronto. Mas, saí zangado com a situação, não com ninguém, nem com a rádio, muito menos. Mas percebo perfeitamente que tenha sido uma opção que eles tiveram, né? Portanto, já foi falado pelo José Saragossa, já foi falado pela Sara, o próprio António Espírito Santo também já falou nisso. Portanto, às vezes o que eu vejo aqui em alguns ex-companheiros, entre aspas, é que há alguma mágoa de como a rádio terminou e há aí algumas indiretas. Quem sou eu agora para estar a criticar essa questão quando as pessoas na altura é que tinham as botas calçadas, entre aspas, né? Pronto. Eu percebo perfeitamente quem ali trabalhava, e eram alguns, era o Manuel, era a Ana Boto, era outra rapariga que era a Fátima, que também nunca mais vi. Haviam algumas pessoas a trabalhar profissionalmente e estavam ali aqueles miúdos constantemente, mandar bacuradas e pronto. Ao fim e ao cabo, as pessoas estavam ali a divertir-se e vi outras a trabalhar. Isso não podia funcionar, nem funciona em empresa nenhuma, né? Portanto, não era só na rádio. Mas pronto, foi essa a questão e tive muita pena ter saído na altura, sem dúvida nenhuma. Né? Helder, ainda temos aqui alguns minutos, poucos, mas ainda temos alguns minutos para nos dizeres neste momento o que estás a fazer a nível profissional, para termos uma ideia como é que evoluiu a tua vida pós-rádio. Percebemos que entras com a questão do secundário quando vais para a rádio, universidade quando sais da rádio, universidade essa que depois te proporciona, com certeza, a estaleca profissional para agora estares a trabalhar. Queres-nos falar um bocadinho para termos uma ideia, para aqueles que estão assim mais longe e querem saber o que é feito de ti? Ok, temos alguns minutos e não consigo contar isso nos minutos, nem vos vou amassar com tanto tempo. Pronto, deu aqui, foi realmente, às vezes costumo dizer que a minha vida profissional já dava para escrever um livro, não por más razões, não é? Mas já deu uma série de voltas, quanto a mim positivas, e as negativas serviram para realmente ter mais alguma experiência. Nessa altura,
ingressei num negócio de família do meu pai, a nível da construção e do imobiliário. Embora tenha tirado Sociologia, fui para uma área completamente contrária da área da Sociologia, portanto não segui o curso quando fui trabalhar com o meu pai. E realmente correu bem na altura, mas depois nem vale a pena dizer o que aconteceu na crise do subprime, portanto, que foi o que foi. Já tive um percurso, mesmo relativamente à aplicação do curso que tirei de Sociologia, porque trabalhei durante praticamente 6 anos numa instituição de pessoas de apoio à deficiência, aqui muito perto de Évora. E agora, neste momento, estou na Fundação Eugênio de Almeida. Recentemente, não é? Recentemente, há cerca de um ano, que realmente pode-se dizer que é um local que eu sempre ambicionei em termos profissionais na minha área social, não é? Neste momento estou no Centro de Inovação Social da Fundação Eugênio de Almeida, que é ali mesmo no centro da cidade, junto ao Palácio da Inquisição. Portanto, o Centro de Inovação Social é o antigo centro de reuniões da Fundação Eugênio de Almeida, e estou a trabalhar precisamente no apoio aos empreendedores sociais que estão a desenvolver soluções para problemas sociais que nós temos aqui na nossa região. Pronto, e realmente é gratificante e é um trabalho que me dá gosto de estar a fazer, não é? E agora também só um minutinho, roubar-te um minutinho só para te dizer. À vontade. Também esta minha última experiência profissional e agora ouvindo as entrevistas que têm aqui acontecido, também consigo identificar perfeitamente que quem começa a rádio jovem foram empreendedores sociais, não é? Ou empreendedores sociais ou empreendedores, também foram socialmente. Temos o início Sérgio, a gente fala no Sérgio, eu concordo, mas depois todas aquelas pessoas que iniciaram, entre aspas, por carolice, aquele projeto eram empreendedores, porque de facto conseguiram ali fazer digamos que uma organização que tinha realmente muito poder, não é? E muito potencial. E foram bem-sucedidos e só acaba porque aconteceu uma série de alterações e já não foram eles que lá estavam nessa altura. Portanto, realmente é engraçado conseguir perceber isso olhando para trás, que sempre existiu este tipo de pessoas com vontade de arregaçar as mangas e fazer algo que gostavam, e pronto, e fizeram um bom projeto. Mas realmente é verdade. Ok. A pergunta habitual, e segundo aquilo que me disseram que eu sou o novo Carlos Oliveira, ou Daniel Oliveira, melhor dizendo, e que seria perguntar o que é que diz aos teus olhos, mas eu sou contra isso. Okay. E, portanto, aquilo que vou perguntar é, quando voltar a haver rádio, que vai haver de certeza, podemos contar contigo. É isso? Tu tens o bichinho da rádio inerente a ti próprio? Claro que sim, claro que tenho. Podem contar sempre comigo. E realmente, neste momento, há muitas alternativas ao que a rádio tinha no momento, mas penso que ainda assim há muito espaço para iniciativas como aquelas que eram levadas a cabo. Uma delas, como disse o Roberto Dores, que também é uma pessoa que me marcou na rádio, embora já o tenha apanhado numa fase final do processo, o Roberto disse uma coisa que para mim faz-me todo o sentido e é capaz de ser a chave. O abandono, que não sei se foi propositado ou se foi fruto da circunstância de terem as rádios locais abandonado um pouco a informação local do que aqui acontecia na nossa região. Começaram talvez a entregar mais a emissão às estruturas nacionais, que não dão o cuidado e a atenção necessária digamos, ao que acontece no local. E há de reparar que muitos dos sucessos que existem ao nível de iniciativas é quando vão buscar essa informação que as pessoas querem saber o que é que se passa mais aqui. Mais próximo. Exatamente. E penso que ainda teria espaço uma iniciativa desse tipo, muito alavancada pela parte informativa local, do que acontece aí agora na padaria, houve ali um problema. Pronto, aquelas coisas que às vezes podem aparecer, não estou a falar de uma informação corriqueira, mas estou a uma informação de qualidade, mas que vá de encontro àquilo que as pessoas querem saber. Porque nós neste momento temos muitas plataformas de informação através das redes sociais, através da internet e de outras coisas, mas se reparaste, a imagem é trabalhada e a própria informação é muito trabalhada. É uma informação que nós estamos ali tratada, não é uma coisa real. E as pessoas querem saber realmente o que aconteceu. Não querem saber que o indivíduo está ali bonito na fotografia porque colocou Photoshop na foto. Querem ver como é que ele é. Pronto. E penso que há sempre espaço para isso e poderá ser por aí o caminho, não é? Sem dúvida. Muito bem. Heller, estamos em cima do tempo, agradeço a oportunidade, era um convite já muito antigo, vamos dizer assim, mas foi bom ter-te aqui. Vamos à procura de mais, e vamos à procura de mais opiniões e mais experiências ligadas à rádio. Só me resta agradecer teres partilhado connosco e, de facto, ficam aqui alguns tópicos para outras conversas e para outras reuniões que esperemos que seja possível no tal jantar que se anda a preparar, mas que já sei que à última hora algo vai acontecer, mas pronto, pode ser que desta vez é que seja. Mas comigo também podem contar. Muito bem.
Muito bem, Hélder, agradecer e, olha, e desejar muitas felicidades neste novo projeto onde estás envolvido. Vejo que é aquilo que tem, no fundo, mais a ver contigo e que desejo que seja este, efetivamente, o passo importante na tua vida. Por isso, mando-te um abraço, agradecer a oportunidade e vamos tentar agora ir à procura da tua irmã para nos contar se realmente era aquela situação de teres ficado incumbido de tomar conta da tua irmã. Olha, um abraço, Hélder. Obrigado. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.